os governos árabes avaliam que as tensões entre os Estados Unidos e o Irã estariam perdendo força. O nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais do Berea College do Kentucky, nos Estados Unidos, Carlos Gustavo Pódio, mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Como vai, professor? Boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Prazer conversar com você que nos ouve aí e assiste pela Jovem Pan. Prazer é sempre nosso. Professor, não tem muito como saber, porque é como o Luca falou, são informações de bastidores que teria havido recuo, mas a questão é, o país, o Irã, vem enfrentando talvez as maiores manifestações das últimas décadas. O senhor tem mais precisamente para fazer essa referência histórica para a gente. Mas é saber se isso interfere ou vai interferir de alguma forma nos rumos do governo iraniano. Pois é, Thiago, de fato nós estamos aí assistindo aí um momento bastante delicado do regime iraniano, talvez o mais delicado desde 1979, quando é a Revolução Iraniana, porque nós estamos diante de uma combinação de fatores aí que a ciência política nos indica que tende a enfraquecer muito ou eventualmente derrubar um governo, né? O principal deles é uma profunda crise econômica que atinge praticamente todos os setores da população iraniana, né? Então isto gera um descontentamento muito grande. Nós temos um país que está isolado do ponto de vista de política externa, né? Não tem muitos aliados, seus poucos aliados estão muito enfraquecidos. Um aliado importante do Irã, por exemplo, que era a Síria perdeu o ditador Bashar al-Assad. Isso foi um dos elementos que levou ao isolamento do Irã, que foi, vamos lembrar, atacado pelos Estados Unidos e por Israel no ano passado, o que enfraqueceu militarmente, enfraqueceu também do ponto de vista da imagem, né, de um regime que se vendia, né, como invencível, né? A facilidade com que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã gerou uma humilhação muito grande para o país, né? Então tem uma combinação de fatores domésticos que geram um pouco agora esses protestos que combinam, né, um outro fator que é a deslegitimação do governo. O que está faltando, né, se a gente for entender o que pode acontecer com o Irã nesta equação? Falta a parte da própria elite iraniana, né, o governo iraniano, se a gente tem algum tipo de racha dentro do próprio governo. Isso não parece estar acontecendo. Há um ou outro, enfim, alguns indicativos que possa vir a acontecer, mas enquanto nós tivermos alguma divisão dentro da elite, por exemplo, da guarda revolucionária iraniana, né, o Irã é uma teocracia, mas é praticamente uma ditadura militar, né? Porque tem aí, como a Venezuela, por exemplo, uma participação muito forte de militares na sociedade iraniana e na economia iraniana, né? Como é o caso da Venezuela, por exemplo. Então, eles têm muito interesse na manutenção desse regime e, portanto, estão muito dispostos a usar a força, né, para permanecer no poder. Então, é normal esses governos autoritários, eventualmente, recorrerem à força, recorrerem à violência para se manterem no poder. Isso não significa que o governo iraniano deve cair em breve, mas significa que é um processo aí de enfraquecimento que pode levar lá na frente a algum problema mais grave, mas não há nenhum indicativo ainda muito forte, quer dizer, faltam alguns pontos dessa equação. O primeiro é essa falta de fragmentação na elite iraniana e o segundo é a falta de uma oposição unificada, né? Não tem uma figura única que una a oposição. Há muita referência ao filho, né, do Shah, Reza Pahlavi, que mora nos Estados Unidos, que desde 79 não vai ao Irã, então, portanto, um pouco distanciado da realidade iraniana, e não há, portanto, aí uma figura muito forte, né, que representaria esta oposição iraniana. Esses são os elementos aí que me parecem que faltam para que haja uma mudança mais significativa no Irã. Agora os nossos comentaristas, aqui ao meu lado, Denise Campos de Toledo. Pódio, boa noite. Eu queria prosseguir, até você já citou a questão da Venezuela. Em relação à Venezuela, ficou muito claro que havia todo um interesse econômico por parte de Trump de afastar a Rússia e a China da região e conseguir ter algum controle sobre a produção de petróleo, inclusive estimulando as petroleiras dos Estados Unidos. Em relação ao Irã, ele pode ter feito um jogo de cena também, ameaçando uma intervenção mais direta para tentar obter alguma vantagem. Se fala muito do Estreito de Omã, que boa parte do petróleo que vai para países emergentes, economias desenvolvidas, passa pelo local, gás liquefeito também. Ele pode ter algum tipo de interesse de chegar a um acordo, inclusive na área nuclear, que é uma grande preocupação que se tem em relação ao Irã, forçar
esse tipo de negociação mediante essa ameaça? Denise, prazer conversar com você também. O Donald Trump ele está muito encorajado com o que aconteceu na Venezuela, né? É normal presidentes, após um sucesso militar, que eles se sintam encorajados, né? E a Venezuela, enfim, a despeito de qualquer coisa que se possa dizer, ela foi um tremendo sucesso do ponto de vista militar, da operação militar a que os Estados Unidos se propôs. Ela foi executada com extrema competência, com extremo sucesso. Isso gerou um certo estímulo do Donald Trump. Mas se a gente olhar o que a administração Trump tem falado sobre a sua visão de política externa, eles enxergam a ideia de áreas de influência, né? Então, eles veem o que eles chamam de hemisfério ocidental, que inclui a América Latina, como a área de influência norte-americana, né? E vem outras regiões como áreas de influências de outros países. E isso inclui até mesmo o Oriente Médio, né? Uma pretensão de tentar deslocar um pouco as forças americanas do Oriente Médio. Aliás, simbolicamente, o principal porta-aviões norte-americano que estava naquela região foi deslocado para o Caribe, né? Então mostrando aí um deslocamento de forças norte-americanas para esta região no hemisfério ocidental, que eles julgam ser a sua principal área de influência. Então o Irã é visto nesta chave, né? Visto como fora desta que seria a principal área de influência dos Estados Unidos. É claro que a questão do petróleo é uma questão que interessa, uma questão importante, né? No caso da Venezuela tem uma preocupação porque o tipo de petróleo venezuelano é um petróleo mais caro de ser extraído, um petróleo muito viscoso, então, portanto, tem algumas questões do ponto de vista econômico que tornam uma dificuldade de se investir na Venezuela, então não é algo mais para o curto prazo. E no caso do Irã, os iranianos já fizeram um acordo com os Estados Unidos durante o governo Obama, que o Donald Trump saiu. Então, do ponto de vista do governo iraniano, tem algumas dificuldades em se chegar a um acordo com os Estados Unidos, né? Eu citaria aqui duas dificuldades principais. Uma delas é a falta de confiança no governo norte-americano e particularmente no Donald Trump. O Donald Trump não é alguém que inspira confiança em termos de acordos de longo prazo, né? Donald Trump é alguém que fala uma coisa hoje, fala outra amanhã, depois de amanhã ele muda de ideia. Então é muito difícil essa imprevisibilidade que ele vende como sendo uma coisa boa para negociação, ela é ruim para quando você pretende fechar um acordo. Então, seria fechar um acordo com uma arma na cabeça. Ora, fechar um acordo com uma arma na cabeça para um governo como o Irã seria uma grande humilhação, né? Isso traria problemas domésticos muito grandes. E o Irã não me parece disposto a fazer esse tipo de ação, pelo menos não por agora. Então, a situação do governo iraniano, deste governo atual, desse regime atual, para chegar a um acordo com os Estados Unidos, é um cálculo, tanto do ponto de vista internacional, na sua relação com os Estados Unidos, quanto do ponto de vista doméstico, bastante delicado. Professor, agora a pergunta de Dora Kramer com a gente. Dora? Boa noite, Pode. Eu queria falar de Venezuela. Estou querendo muito te ouvir sobre esse quadro. Vamos aproveitar essa visita hoje da Maria Corina, né, ao Trump, uma visita que ela pediu. Foi recebida com relativa frieza, né, porque a gente viu o noticiário, aquela coisa, ele não foi recebê-la, também não levou de volta. E ela, uma atitude assim, um pouco de bajulação, né? Oferecendo a medalha do Prêmio Nobel. O que você acha? De qualquer modo, ela está se movimentando. Isso, e o Trump se aproximando cada vez mais da presidente, que é chavista. Isso nos pode desenhar, projetar algum horizonte de retomada da democracia com a integração da oposição na Venezuela? Pois é, Dora, o que está muito claro, né, desde a ação norte-americana na Venezuela, é que a gente está acostumado, na verdade, a analisar política externa norte-americana, né, desde pelo menos do final da Segunda Guerra Mundial, sob esta chave da questão da democracia, né? Esse é um elemento que sempre esteve presente nas ações externas norte-americanas. Então, os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, há uma série de motivações para isso, mas a questão da democracia é uma questão importante, né? Porque gera legitimidade interna na população americana, faz com que os Estados Unidos sejam vistos como defensores de determinados valores, que não estão apenas invadindo um país apenas por questões materiais. Não é o caso do Donald Trump. Donald Trump não esconde de ninguém, e deixou muito claro isso. Seu primeiro discurso que ele fez
depois da captura do Maduro, ele falou a palavra petróleo 15 vezes e a palavra democracia 0 vezes, né? Ele não mencionou democracia. Já no primeiro discurso, ele já descarta a Maria Corina Machado. Maria Corina Machado é quem representa o verdadeiro campo oposicionista que venceu as eleições que foram roubadas pelo Maduro na Venezuela. Ela representa isso, né? Mas Donald Trump não está interessado em democracia. A gente precisa acostumar agora a olhar para os Estados Unidos em uma outra chave, né? Ele deixou muito claro que a única questão que ele pretende da Venezuela, quer dizer, menos de uma semana depois da captura do Maduro, ele já está na Casa Branca sentado, reunido com representantes de empresa de petróleo, né? Ele deixou muito claro e falou muitas vezes sobre isso, não esconde de ninguém que o interesse dele na Venezuela é simplesmente o petróleo. Se para conseguir esse interesse ele precisa sacrificar a democracia venezuelana e manter o governo chavista no lugar, desde que esse governo seja um pouco mais subversiente a ele vai topar isso, né? A grande questão é esse outro lado da moeda, ou seja, por quanto tempo este governo venezuelano, liderado pela Delcy Rodrigues, que é a continuidade do chavismo, né? Vamos lembrar que não mudou absolutamente nada na Venezuela hoje, né? Para a população venezuelana, a repressão continua sendo um regime autoritário, tudo isso permanece, né? Mesmo a estrutura de governo inteira está intacta, mudou apenas o topo dessa estrutura. Então não houve mudanças significativas nesse sentido. Então a Delcy Rodrigues, que é alguém que me parece muito estratégica nesse sentido, ela está fazendo algumas concessões para ver se consegue acalmar o Donald Trump nesse sentido. Ou seja, liberta alguns presos políticos, faz um acordo, mas me parece que nenhum interesse em uma transição democrática para a Venezuela. Vai caber, portanto, a Maria Corina Machado fazer este lobby em Washington, ver se ela consegue convencer alguém no país para tentar ter algum tipo de vantagem nesse sentido, mas não me parece que é o cenário mais provável nesse momento. Professor, rapidamente para a gente fechar, a pergunta de Nelson Kobayashi. Professor, boa noite, um prazer falar contigo. Voltando para o Irã, a minha pergunta, independente da intervenção americana ou não, o senhor acredita que o regime de Khamenei esteja próximo do fim, diante de uma mudança geracional, de um acesso da população ao mundo exterior, ainda que com todas as limitações que a gente conhece? Essa revolta popular indica um fim no horizonte desse regime autoritário? Eu acho que o que indica é um regime que está caduco, né? Um regime que está perdendo a legitimidade perante a população. É um regime que já não entrega mais, é um regime que está descolado da realidade da população iraniana. Dos grandes desejos que a gente parece ver nessa população iraniana que protesta é um certo desejo de que o Irã volte a ser um país normal, né? Um pouco essa ideia, né, de sair um pouco. O Irã é única, se a gente pensar em regimes políticos ao redor do mundo, há pouquíssimas teocracias no mundo. O Irã é uma delas, né? Então é um regime realmente muito fora daquilo que é do que grande parte da população iraniana entende como a normalidade. Isso até explica porque há grupos desta oposição que querem a volta do Shah, né? Uma volta, quer dizer, a ideia não é que o Shah volte para ser um novo ditador, mas que volte para ser uma espécie de um monarca britânico, né? Ou seja, não seja alguém com grande poder, mas alguém que seja um símbolo de unificação do país e que o país de alguma forma consiga transitar para uma democracia. Mas como eu disse, para a gente tentar observar se o regime está próximo de cair, não basta a gente ver protesto. Protesto em si não derruba sozinho o regime, né? O que derruba o regime é quais são as consequências políticas desse processo na elite que conduz o regime. E a elite iraniana se mostrou, a elite política iraniana, né, as pessoas que estão no poder no Irã, se mostraram e têm se mostrado há muitos anos bastante dispostos a utilizar o aparato repressivo contra a população, né, se for isto necessário para se manter no poder. Como disse, nós temos uma situação no Irã que é similar à situação da Venezuela, que dá muito poder não apenas político aos militares, mas dá poder econômico, né? Uma porcentagem enorme do PIB iraniano está nas mãos de militares. Mesma coisa no caso da Venezuela, né? Então são militares que não controlam apenas o aparato militar, eles controlam a vida econômica do país, né? Então, portanto, eles têm muito a perder
se esse regime cair. A gente tem um caso, por exemplo, que é o do Egito, né? O Egito também é um país onde os militares têm muito poder. Vimos a queda do Mubarak, o ditador do Egito. Houve um certo indício de que haveria um retorno à democracia no Egito. Você elegeu lá a Irmandade Muçulmana e houve depois a volta do exército. Ou seja, o exército não saiu completamente. Ele deu um passo para trás, esperou as coisas esfriarem e voltou depois ao poder. O regime que nós temos no Egito hoje é virtualmente idêntico ao regime que nós tínhamos antes da queda do Mubarak. Então, este é um dos medos que a gente pode ver no Irã também. Professor Carlos Pódio, de Relações Internacionais, que atua nos Estados Unidos. Sempre bom receber o senhor aqui. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre. Professor, um abraço. Obrigado, boa noite a todos.